Muito boa tarde, Brasil. Nosso programa de hoje vai entrar num assunto que fala muito de perto a cada um de nós e que deveria ser pensado e repensado por cada cidadão. Se nós ensinássemos a criança desde o berço de que ela deveria pensar no dia de amanhã e que este amanhã poderia chegar um pouquinho mais longe, né, e beirar a terceira idade, já ela estaria possivelmente um pouquinho mais resguardada. E por que a gente entra nesse assunto? Porque é um assunto que fala de perto a muita gente que participa do programa e às vezes sequer estamos falando do assunto. Mas na primeira oportunidade que se tem de manifestar como se fica, né, terrivelmente magoado com este assunto, o cidadão ou a cidadã fazem isso com muita veemência. Nós vamos falar sobre aposentados, pensionistas, vamos falar sobre idosos. Eu via hoje, puxei pelo site, comecei, né, pelos amigos que estão aqui conosco, Anfip, comecei pela Asaprev, depois visitei algumas associações de outros estados e vi uma palavra única em quase todas elas: falta de respeito. Que coisa de maluco! Tanto é que o tema do programa de hoje vai ser exatamente aposentados, pensionistas, idosos, eternos desrespeitados. É o que a gente sente, né, no falar de cada uma das pessoas que chegaram lá. E para falar deste assunto, nós estamos contando hoje com a presença da Margarida Lopes de Araújo, presidente da Anfip, Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal. Lá não falta dinheiro. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero saber se esse dinheiro está indo para o lugar certo, né? Obrigado por ter vindo, viu, querida? Obrigada. Né? E falar de previdência aqui sem a presença do meu amigo João Pimenta também fica difícil, né? Presidente da Asaprev, Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência Social, no caso específico aqui do DF e região do entorno. Seja bem-vindo mais uma vez, João. Boa tarde, Celso. Muito obrigado pelo convite. Uma oportunidade para a gente expressar sempre a nossa revolta com o governo que massacra o aposentado e pensionista do Brasil inteiro. Rapaz, o que eu li é verdadeiro? É uma falta de respeito, realmente? Com certeza, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde o governo desrespeita mesmo os cidadãos aposentados e pensionistas, não só do regime geral, da Previdência Social, mas também os servidores públicos. Imagina o senhor que criaram uma contribuição para os aposentados e pensionistas do serviço público e há 10 anos estamos tentando derrubar esta contribuição e não estamos conseguindo. É uma contribuição onde o aposentado, que já estava aposentado, voltou a contribuir. Uma das coisas mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida. Só existe no Brasil. E é muito engraçado também, porque quando o servidor ele tem o tempo para se aposentar, mas não se aposenta, ele continua trabalhando, ele deixa de contribuir. Mas quando ele volta, quando ele realmente sai para se aposentar, ele volta a contribuir, sabe? Então, é o mesmo valor. Se ele está trabalhando, mas já tem tempo para se aposentar e não se aposenta, ele não contribui. Chama-se abono de permanência. É o valor da contribuição. Quando ele se aposenta realmente, ele volta a contribuir, para não ter mais nenhum benefício. E a contribuição passa pelos mesmos patamares de quem está no batente, todos, não? O servidor público, então, ele contribui com 11% de tudo que ele recebe, de tudo, sem teto. Na Previdência Geral existe um teto. Entendo. Mas o servidor não, ele contribui sobre tudo, 11% do valor total que ele recebe. Brincadeira. Aí, quando ele se aposenta, ele volta a contribuir, ele tem que contribuir para não ter nenhum benefício mais. Tá bem. A nossa Constituição é clara, ela diz assim, não pode haver custeio sem benefício, tem que haver fonte de custeio para qualquer benefício. Nesse caso é o contrário, tem o custeio, mas não tem o benefício. Eu não sei, o João não sei se te avisou, né? Nosso programa aqui ouve o telespectador ou a telespectadora, né? E eles têm prioridade aqui. A gente até, de vez em quando, manda
né, meio sem educação assim, corta o entrevistado. Fala, deixa eu atender aí, porque o José André está esperando na linha. Oi, José André, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, amigo. Celso, é o seguinte, eu estou acompanhando aqui o seu programa aqui e também resolvi aí participar contra a minha indignação contra... Eu sou servidor público aposentado. E minha surpresa, quando eu aposentei, continuo pagando a Previdência. Que loucura, né? Que eu contribuí há 30 anos atrás e continuo contribuindo. Meu Deus. Ou seja, eu estou contribuindo para quem não contribui, né? Estou pagando a Previdência para quem não paga. É verdade. Vamos ver se consegue. Essa PEC 555/06 aí, ela está lá desde 2006. Exatamente, mas a contribuição já tem 10 anos. Em 2006 foi feita essa proposta de emenda à Constituição para acabar com essa contribuição. Mas até hoje não conseguimos. Temos feito uma luta enorme no Congresso, a ANFIP, todas as entidades de classe de servidores públicos têm lutado muito para derrubar esta contribuição. Mas o governo não deixa, o governo não aceita que ela entre em votação. Ela está pronta para entrar na pauta, para ser votada. Isso nós temos falado muito, não é, Pimenta? Exatamente. E não entra em votação por quê? Porque o governo não deixa. Agora, o mais interessante é que antes dela ser criada, o governo anterior, dito Fernando Henrique, ele já queria fazer esta contribuição. E o PT, que era nosso amigo, que defendia o trabalhador não deixava. Mas foi só o PT virar governo, o PT instituiu esta cobrança imediatamente. Eu li não sei onde, passo de graça para quem quiser ouvir, né, que tem tão pouco Fernando Henrique, tão pouco governo Lula e tão pouco governo atual, tem feito alguma coisa que fosse digna de registro a favor dos aposentados, pensionistas, a favor da terceira idade, do cidadão de cabelinho ou da cidadã de cabelinho um pouquinho mais branco. Se tem feito alguma coisa, você precisa nos dizer, porque até agora... Se você que milita nessa área não sabe, imagina eu. Não existe nada que favoreça o aposentado. Olha, o aumento do salário mínimo foi de 7,96, né, Margarida? E o aumento para quem ganha mais de salário mínimo foi 5,56. Então, a defasagem hoje já está em mais de 80%. E mais para nós não entendemos como que o governo está do lado do trabalhador ou do trabalhador aposentado. Agora nós estamos unindo forças com o servidor público aposentado, o chamado inativo. Entendo. Nós estamos juntos justamente para lutar contra essas injustiças. Então talvez seja até falta de informação e eu me coloco entre aqueles que não informam. Porque se eu estou desinformado, com certeza eu não lhe informei em casa também. Eu tinha a impressão, sinceramente, que a aposentadoria para servidor público era um maná. E que ruim era para gente que, como diz o outro, vive na iniciativa privada. Olha, na verdade, os servidores públicos, eles ganham um salário adequado, às vezes, algumas categorias. É um salário adequado, muito bem. Mas eles contribuem sobre tudo, sem teto, com 11% do total do que ele ganha. E depois ele continua contribuindo após a aposentadoria. E a pensionista, quando ela vai requerer o seu benefício, imediatamente a pensão cai 30%. Então, muito pouca gente sabe dessas coisas. Menina. Então quer dizer, isso, se o cara ganhar, vamos botar um rasteirinho. Se ganhava 1.000, quer dizer, o dia que ele se aposentar, ele já vira 700. Exatamente. É 30% a menos. Não, agora, ele aposenta com os R$1.000. Agora, se ele morre e para a pensionista, para a mulher, ela passa a ganhar 30% a menos. É verdade, é isso daí. Deus. Agora, temos que esclarecer, né, que a contribuição, essa uma que nós estamos querendo acabar com ela é acima do teto do regime geral, né? O teto do regime geral deve ser em torno de 4.000 e pouco atualmente. Então, quem ganha acima disso passa a contribuir aposentado com 11% sobre tudo.
Então, mas aqui nós não estamos assim discutindo o valor do salário, se é maior, se é melhor. Nós estamos discutindo a injustiça que é feita com qualquer servidor e com qualquer pessoa do regime geral de aposentados. Aposentado do INSS, né? Porque a aposentadoria do INSS, ela é ridícula. A pessoa pode começar a ganhar o teto, 4 mil e pouco, daí a pouco está tão defasado que ela seguramente vai passar anos depois a um salário mínimo. Com certeza, porque o salário mínimo cresce no mínimo em valor real, quase sempre dá um tiquinho a mais. Isso. Esse tiquinho a mais já não é como era antigamente também. Verdade. Mas ele está crescendo, aí o salário aqui em cima vai recebendo para baixo, para baixo, para baixo. Daqui a pouco seremos todos salário mínimo. Todos, né? Exato. E porque o aumento... É verdade. O aumento também, como nós já dissemos, é ridículo. O aposentado teve aumento de 5,56% esse ano e a Bolsa Família teve 10%. Brincadeira, né? Então, o servidor público teve 15% de aumento dividido em 3 parcelas. A última anuais, né? Anuais. A última parcela vai entrar em janeiro de 2015. Agora eu dei uma risada boa quando isso aí saiu. Foi quando chegar aos 5, já era, né? Deixa eu tentar a Eurideia que está falando lá de Fortaleza. Oi, Eurideia, boa tarde, querida. Alô? Eurideia, diga. Boa tarde. Boa tarde, querida. Alô? Pois não, pode falar. Estou gostando muito e eu também tenho uma preocupação. Sim. É com o salário do servidor doméstico, que hoje tem que ter registro em carteira, todos os direitos dele, e aí tudo bem. Nada contra ele, os direitos do empregado doméstico, ele é servidor. A minha preocupação é com o idoso. Como é que um idoso vai pagar um empregado doméstico com esse salário que vocês estão comentando aí? Verdade. Como o idoso vai pagar um cuidador, que o cuidador ganha mais do que o empregado doméstico? Muito mais. Como que ele vai comprar os medicamentos dele? Os medicamentos, não, mas o Ministério dá os medicamentos gratuitamente, dá Captopril, isso, mas os medicamentos que realmente para conter a hipertensão não é dado pelo Ministério da Saúde, pelo SUS. Tá certo, Eurideia. Meu Deus do céu. Olha, obrigado, hein? Celso, Obrigado pela pergunta. E a legislação diz que o aposentado tem direito a 25% do seu salário para o pagamento do cuidador dele, se ele é um deficiente. Sim. Então, 25% de 724 é nada, se tem que pagar mais. Você não vai pagar jamais, quer dizer, eu conheço uma cooperativa aqui de Brasília que reúne pessoas da área de, vamos dizer, são ligadas à área de saúde, mas que fizeram especificamente para ser cuidadoras de idosos. Amigo, eu não quis me dar valores, mas na época que eu entrevistei, quer dizer, ficava em R$1.000 e poucos para você ter uma cobertura 24 horas. Então. E olha que, se você analisar, é até pouco. E também tem um detalhe, quando a pessoa, né, o cidadão, vai procurar esse direito para receber 25% a mais, é muito difícil dele conseguir, sabe? Que as exigências são muitas. Ele tem que comprovar que realmente está muito mal de saúde, que não tem ninguém da família para cuidar, sabe? É muito difícil. Olha, se vocês descerem aqui, na hora que forem embora, né, naquele que dá acesso ao parque da cidade ali tem um semáforo. Sim. Né? Você vai ver uma idosazinha, e olha, ela deve ser para mais de 80, pelas aparências, pelo jeito que ela anda devagarzinho, quase parando, vendendo balinha, e ela ainda deixa na balinha, né, um papelzinho dizendo, ó, eu tenho uma aposentadoriazinha ou coisa que o valha, mas mal dá para pagar os meus medicamentos. Então, aceito que você compre a minha balinha aqui, se puder, me dê uma cesta básica também. Cara, nós estamos jogando as pessoas que trabalharam uma vida inteira para ficar mendigando. Porque isso é um quase mendigar. O sentimento de revolta, Celso, é muito grande. Para você ter ideia, hoje tem 85% de aposentados no Brasil ganhando o salário mínimo. Agora, desse percentual de 85%, tem em torno de 17% que
precisam de cuidados de terceiros, porque ele é um inválido em cima de uma cama. É verdade. Então, como é que ele vai pagar? A família já é uma família carente. Uhum. E como que vai pagar? É muito difícil. Você está me lembrando uma coisa. Houve um encontro agora para falar da terceira idade, de idosos aqui em Brasília, e um dos palestrantes, se não me engano, foi você. Eu estava com seu nome na lista lá. Isso. Eu não sei se a Margarida estava lá nesse encontro. Não estava. Né? E eu falei, poxa vida, esse meu amigo tem que vir aqui, inclusive, para contar o que é que se falou lá. Uhum. E aí? Nós falamos sobre qualidade de vida. Primeiro levaram muito lenço porque as lágrimas devem ter caído vertentemente ali. A qualidade de vida do idoso passa muito pelo salário que a pessoa ganha. Como é que você tem qualidade de vida ganhando R$ 724 ou um pouco mais do que isso? E fatalmente vai chegar no próximo ano ou nos próximos 2 ou 3 anos a ganhar o salário mínimo, porque está reduzindo o valor a cada ano. Passa também... A assistência médica é terrível, né? Terrível, não terrível. Tem assistência de qualidade, não tem cuidados de qualidade, tudo tem que ser pago. Mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde, mesmo os planos de saúde particulares já não atendem com qualidade. Para você conseguir uma cirurgiazinha ou um tratamento um pouquinho mais carinho, você, olha, nem ajoelhando e rezando está conseguindo. Então, o desrespeito ao idoso passa por tudo isso, a falta de saúde, a falta de investimento nessa área, a falta de políticas públicas, né? Nós somos um país que estamos envelhecendo, né? E como estamos, né? Uma quantidade de idosos muito grande, e o governo não está existe uma estatística da Fundação Getúlio Vargas que em 2037 os idosos vão ultrapassar os jovens que estão produzindo. Eu vi um estudo até norte-americano, com dados em estudos da ONU, né? Falando, por exemplo, que hoje seriam acima de 65 anos, já vou te atender, viu, Michele? 6,9% da população. Mas que em 2050 já serão 22,5%. O que é o Japão hoje. Você viu que eles não sabem o que fazer com seus idosos. E olha o profundo respeito que o japonês tem pelos seus idosos. Sem dúvida. Eles chegam até a idolatrar a figura do, né, da Bachan, que passa de 100 anos, né? Principalmente. Meu Deus do céu, quer dizer, nós temos que pensar. E parece que os mais novos não pensam que serão os velhos de amanhã. Também. Oi, Michele, boa tarde. Quer morrer. Michele, diga, querida. Meu pai foi aposentado pelo INSS por invalidez. Certo. Eu gostaria de saber, ele está fazendo tratamento, foi o alcoolismo. Ele trabalhou mais de 30 anos e quando nós chegamos com os comprovantes lá no INSS, eles aposentaram por invalidez. Ele está fazendo tratamento. A gente está tentando, porque é difícil e é uma doença. Certo. Porém, a gente pode entrar na justiça para ele se aposentar normal, para ele ganhar integral? Complicado isso aí, hein? Complicado, porque com 30 anos de contribuição, a aposentadoria para o homem, ela é proporcional, né? E entra no fator também, né? Entra o fator previdenciário. Então, o homem 35 anos de contribuição, né? Com 30 anos seria mesmo proporcional e por invalidez pior ainda, né? Infelizmente, mesmo que ela quisesse que fosse normal, ela teria uma defasagem por ser proporcional. Mas não tem um caminho das pedras para sair dessa não, João? Tem, entrando na justiça, né? O que muitas vezes é negado pelo INSS se conquista judicialmente. Então, nós colocamos a associação à disposição para essa moça procurar a associação e levar o pai dela, que com certeza o advogado vai ingressar com ação na justiça. Entra aí no Asaprev DF, que colocaram no ar ali, né? Isso. No site, lá tem os telefones, tem endereço, tem tudo para você buscar e procurar. É .org só? Isso, só né? .org. asaprevdf.org. Você vai descobrir o caminho das pedras. Tem muita gente levando, vamos dizer,
uma certa vantagem, se é que isso pode ser chamado de vantagem, ou conseguindo aquilo que tiraram deles na área federal, ali da Justiça Federal, não tem, João? Tem, é a Justiça Especial Federal. Tem sim. A Justiça entende que muita coisa negada pelo INSS conquistado judicialmente. Na verdade, o que as pessoas não sabem é que antes você conseguia se aposentar com menos tempo e tal, mas depois que mudou a lei, tem que ser tempo de contribuição. E as pessoas não entendem, né? E o tempo de contribuição é muito variado, porque se a pessoa passar a vida contribuindo sobre um salário mínimo, depois ela vai receber um salário mínimo, né? Então, tem toda uma nuance de coisas que... O duro é que eles não acompanham o direito, vão pegar os maiores salários, né? Mas o que eu ganhei lá atrás, por exemplo, que naquela época talvez representasse mais do que eu ganho hoje, eles não corrigem para dizer que eu mereço estar lá no patamar. Exatamente. Né? Não, tanto que o teto que a pessoa, ao aposentar, recebe do INSS, é 6,92 salários mínimos. Mesmo que ele contribui com 10. Mesmo que ele tenha contribuído. E há tempos atrás não tinha essa história de contribuir só com 10 salários, não, né? Não. Meu Deus. Toda reforma de previdência, ela sempre acaba prejudicando as pessoas, o cidadão. Agora, é eterna reclamação deles lá. Né? Você, por exemplo, falou assim desse PEC 555 aí, né? Para deixar de recolher. E ele, quando fala tirar dinheiro do governo, ele está achando que você está de mão armada para cima dele. É verdade. Né? O João falou de um déficit de 80% na correção das aposentadorias. Isso. Se arrebentar com esse fator previdenciário que arrebenta com o aposentado brasileiro. E aí como é que vai fazer com os cofres do governo que eles vivem dizendo que as burras estão sempre vazias? Olha, na verdade, isso é uma grande comédia até, porque o governo, ele tem dados, e a Anfip faz esse trabalho de coletar dados que o próprio governo tem, e demonstra claramente que a Previdência é superavitária, a Previdência do regime geral é superavitária. Dessa Previdência sai dinheiro para tudo que o senhor possa imaginar. Então, sai dinheiro para os benefícios previdenciários, deveria sair só para benefícios previdenciários. Só para quem contribuiu. Para aquilo que, né? Mas, na verdade, não. Sai para os benefícios previdenciários urbanos, para os rurais. Que nunca contribuíram. Que a contribuição antigamente não existia. Sai para os benefícios assistenciais. Aquele do LOAS, né? Isso é programa do governo de assistência social. Não poderia sair da Previdência, né? Então, o Bolsa Família, esse Bolsa Família famoso, o dinheiro sai do din-din que nós colocamos na Previdência. Exatamente. Então, todos nós estamos contribuindo para isso. A desoneração da folha. Ou seja, nós estamos fazendo o social que eles não fazem conosco. Exatamente. Eles fazem com dinheiro da Previdência Social do trabalhador. Fora isso, o próprio governo abre mão, chama-se renúncias fiscais. Ele abre mão de receber contribuições de determinados setores da economia. Isso é a renúncia fiscal. Depois ele também dá desonerações para a folha de pagamento para grandes empresas. Ele faz isso até na área previdenciária? Sim. Mas assim como, por exemplo, os carros não vão pagar... não vão pagar a contribuição. Exatamente, porque a receita da Previdência é um pool de coisas. Então, é o COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, é o PIS/PASEP, muitas outras contribuições que formam a renda da Previdência Social. Daí sai para tudo. E quando ele desonera folhas de pagamentos de grandes empresários, para carros, para todos os tipos, né? Tudo, esse dinheiro o governo se obrigaria a repassar para a Previdência, mas ele não repassa. Eu sei que você quer continuar e eu quero ver onde é que está, que você disse que ela não é tão deficitária assim. Sim. Deixa eu atender a Maria lá do Estado do Rio. Vamos lá, Maria, boa tarde. Oi, Maria. Boa tarde. Diga, querida. Diga. Eu moro em Campos dos Goytacazes. Meu esposo é militar, foi aposentado
com neurose depressiva. Ele, na época, e até hoje, ele não está bem. E mandaram ele assinar, podendo prover meio. Mas ele não sabe agir nada. Tudo que age para ele sou eu. Eu entrei com os laudos dele atual por meio administrativo. Por não. Acho que desde o ano passado. E passou por perícia lá no Rio e nada resolveu. Eu gostaria de saber se eu posso entrar pela justiça cá fora, pedindo essa revisão de proventos dele. Por caso do militar, pode? Olha, boa pergunta que, sinceramente, você falou, por exemplo, que no caso daquela outra mocinha que ligou, né? Isso. Falando do pai, ela deveria entrar na Justiça Federal. Perfeito. E poderia procurar a Zaprev para isso. Isso. Né? Na área militar, pode fazer a mesma coisa? Também pode fazer. Tem advogados especialistas no assunto. E pode porque e o vai regime conseguir. previdenciário do militar, ele é um regime próprio, né? Só dos militares. Você disse, mas massacrado ao extremo. Também, né? Também. Todo servidor né? Então, assim, a justiça socorre a todos que a procura, né? Então, se ela tem dúvidas, se ela acha que foi lesada, ela deve procurar a justiça, né? E a justiça normalmente concede também. Agora, pelo que eu vi, há associações de aposentados e pensionistas em praticamente todos os estados, né? Tem associação dos militares também, né? Tem também. E eles têm advogados que socorrem esses associados. Com mais certeza. do que nunca deve se buscar o direito. Aonde é que está? Olha, nós temos aqui... O din-din a mais que o governo leva e diz que não leva. Nós temos aqui, olha, receitas e despesas da Seguridade Social. Sim. O total das receitas da Seguridade Social em 2013 foram 651 bilhões. Aqui, né? Meu Deus Nós estamos do céu, aqui falando em bilhões. E depois nós temos as despesas realizadas, tudo que saiu desse dinheiro. Tudo que saiu desse dinheiro, nós temos aqui de despesas em 2013, 572 bilhões. Então, tem um superávit em 2013 de 78 bilhões. Bilhões? Bilhões. Só em 2013. Isso não são dados inventados por você e pelo pessoal que mexe com isso. Aqui nós temos as fontes, são fontes do próprio governo, tá? Aí depois nós temos a desoneração da folha, que em 2013 o governo desonerou a folha para grandes empresários em 19 bilhões. E ele só repassou para a Previdência Social 9 bilhões. Então ele está devendo 10. Está devendo 10 de 2013. Ou seja, 78 mais 10, né? E isso ele continua fazendo, ele continua desonerando, sabe? Então não é uma conta que não fecha. Agora, isso é para os grandes empresários. Então, de quem que ele quer receber? Dos servidores. Mesmo, né? Sempre, né? Do pequenininho. E de nós que, como diz o outro, não tem como burlar no contra-cheque. Exatamente. Essa que é a grande verdade. Oi, Adra, boa tarde. Boa tarde. Diga, querida. Então, eu gostaria de saber por que as pessoas têm que contribuir, os aposentados têm que contribuir para o Fundo Nacional, se ele já contribui, que o Fundo Nacional do Idoso, nós agora estão falando agora que as pessoas, os aposentados, os trabalhadores têm que contribuir e que tem um recurso muito grande já nesse fundo do idoso. E para onde que vai esse fundo? Fundo, né? O fundo é mais embaixo. É isso que ela está querendo saber, né? Porque, por exemplo, essa contribuição dos servidores também está na Constituição, que o governo tinha que constituir o fundo dos servidores. Para quando chegar a hora de pagar as aposentadorias, o fundo está lá constituído e rendendo e tal. Mas cadê esse fundo? Não foi feito para os servidores. Para o regime geral, a mesma coisa. Existe o fundo que ele retira essa porção de coisas. Parece que eles só fazem um negócio meia boca, né? Aquela senhora que ligou de fora, por exemplo, falou da empregada doméstica, né? Sim. Mais do que justo que se pense nessa batalhadora, né? Claro. E quando se fala de
doméstico não se está falando somente da mulher, está falando também de outros trabalhadores que fazem trabalhos domésticos. Sim, sim. Né? E que mas tem aí que a coisa fica lá, de repente, travada, ninguém sabe para onde vai e o que vai acontecer. Essas pessoas têm que ser protegidas pela legislação, não tem a menor dúvida. Só que, como ela mesmo citou, quando a pessoa é idosa, ganha pouco, ganha um salário mínimo, uma aposentadoria defasada, e vai ter que pagar um cuidador, que é um doméstico, não tem condições, exatamente. Arrebenta, né? Oi, Rogério, boa tarde. Rogério, boa tarde. Diga, querido. Eu sou de Campo dos Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Pois não. Eu gostaria de saber o seguinte, eu tenho 41 anos e já tenho 4 anos que eu sou aposentado por invalidez. Certo. Então, eu aposentei com o meu salário, na época, em 2010, era de 3 salários mínimos, na época. E agora está caindo. E eu tenho como reverter esse processo, que depois eu vou, entendendo? Vai chegar meu salário mínimo, aí como que eu vou viver? Que eu não posso mais trabalhar, como que eu posso reverter esse processo? É o 4434. Meu Deus do céu. Quer fazer alguma pergunta para ele? Aproveite que ele está aí. Não já quero dá para entender. Pergunta, não, eu quero responder para o Rogério. Diga, João. Olha, nós estamos buscando agora a aprovação do 4434, Rogério, que é exatamente para recuperar o que já foi perdido. Nós não temos outro caminho, você não tem direito e nem judicialmente você consegue. Nesse caso, você poderia entrar tentando modificar o seu salário inicial, mas a perda agora não pode ser questionada nem na justiça. A justiça não vai lhe dar guarida nenhuma. Nós temos que buscar, através de mobilização, a aprovação do 4434. A gente conversava lá fora, e vamos ser verdadeiros. Por que as coisas não passam no Congresso Nacional, embora tenha gente ali que dá uma vida, tipo Paulo Paim, por exemplo, né? Posso até citar o Paulo, porque ele não está concorrendo absolutamente nada agora, ainda tem mais 4 anos, graças a Deus, mais 4 anos para nos defender lá dentro. Perfeito. E ele não defende só o Rio Grande do Sul, não, ele defende cada brasileiro, né? Isso. E a gente vê alguns outros parlamentares, não vou citar, são poucos. Perfeito. Vai sobrar dedo aqui se a gente começar a citar, porque a maioria eu acho que está concorrendo. E aí eu deixaria outros na Rua da Saudade. Mas você sabe o que me revolta com os parlamentares? É que eles são eleitos pelo povo para defender os interesses do povo. Quando eles chegam lá no parlamento, eles se escondem, eles vão defender os interesses próprios. E é como diz o Paulo Paim, ele defende causas, ele não defende interesses. Eu acho que é isso que está faltando nos parlamentares. Agora, nós não levamos um chumbo grosso nessa história, não. Nós teremos eleições agora. Quem é que supostamente está lá simplesmente com o direito de não ir votar? O idoso. Pois é. Vai se quiser. Como ele não está levando fé nesse país, né? Muitos não vão dizer, vou votar em breve, desanimaram, não vou né? votar. O que você mais ouve por aí é o cidadão não saber em quem vai votar. Mas é o grande engano. Né? 70% da população brasileira está dizendo, não sei em quem vou votar, nem sei se vou votar. Agora, o idoso, não, você não precisa ir votar, não. Nós não teríamos que fazer isso, não, com veemência e votar naqueles que realmente se predisponham a lutar por uma causa que nos defenda? Com certeza. Eu acho que o voto do idoso é um voto de qualidade. É um número tão grande que poderia modificar as eleições. Então, nós temos que divulgar e saber quais os deputados que não votam os nossos projetos e que só nos enrolam, né? Pela experiência que a gente tem de congresso, de ir falar com os deputados, a gente sabe quem está emperrando a votação. A gente tem que tornar isso público e os aposentados, os idosos, eles têm que fazer valer o direito deles. Hoje, o direito deles é o voto. Sinceramente, já que eu não posso ficar citando nome de parlamentar aqui que esteja concorrendo, né? A lei eleitoral não me permite, eu, para citar o nome de um, eu teria que falar dos 513 que estão lá embaixo. Verdade. Né? Certo? É isso mesmo. Eu, para trazer um candidato a deputado distrital aqui, eu tenho que trazer quase 1000 que estão concorrendo em Brasília. Isso. Né? É complicado. Então, eu não vou cair nessa. Mas
Tem algum partido que especificamente seja terminantemente contra? Deixa eu atender o José Carlos e você me responde isso aí. Oi, Zé Carlos, boa tarde. Fala, hein? Eu falo. Oi, José. Caiu a ligação. Eu demorei de chamar, viu, José? Me desculpe, ligue de novo. Eu prometo que eu interrompo meus entrevistados. Eu, particularmente, faço um apelo muito veemente aos aposentados que têm mais de 70 anos de idade, que vote. Se ele acha que está sendo perseguido por um governo ou se não foi atendido por um parlamentar, que ele vote contra esse parlamentar e contra o governo, porque não é possível que a gente continue sendo massacrado desse jeito e continua votando no partido ou num parlamentar que vai sabidamente votar contra os interesses dele no futuro. Aí é que está a velha história. E agora eles estão visitando todo mundo. Quando eu disse no começo do programa que eu visitei os sites de algumas associações que lidam exatamente com pensionistas, com aposentados e idosos, né? Eu vi um encontro de um dos candidatos fortes aí da presidência da República, lá em São Paulo, com um grupo do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical. Pauta do que eles pediram para o candidato. Recuperação do poder de compra do aposentado. Fim do imposto de renda dos aposentados, pensionistas limitados ao teto da Previdência. Criação de índice de mediação específica para cálculo da inflação de aposentados e idosos. Saúde pública de qualidade. Aumentar a lista de remédios da cesta de medicamentos. Política nacional de incentivo aos estudantes da especialidade de geriatria, que não tem. Eu estou tentando marcar um geriatra, não acho. É verdade. É só para daqui 5 anos, o Campo da Esperança ajeitar lá. Né, como diz o dizendo, olha, ele está aqui já. Poxa vida, né? Criação da Secretaria Nacional de Aposentados e Idosos, fim do fator previdenciário, desaposentação, política de recuperação do salário mínimo, e é tudo que todo mundo pede, né? Exatamente. Perfeito. Olha, isso daí é Só perfeito. falta incluir aí, doutora, a PEC 555. Isso, é que talvez eles não são, né? Isso. Não são servidores públicos, né? Exatamente. Mas os aposentados do serviço público. Né? O que ocorre, que a gente percebe, é isso mesmo, sabe? Alguns deputados compram essas ideias e querem ajudar, mas o Congresso é uma correlação de forças muito difícil. As representatividades. Então a gente passa 4 anos de um governo tentando aprovar essas coisas que vai ajudar o povo e não consegue. E o famoso colégio de líderes. Oi, você volta em seguidinho e fala sobre isso. Antônio, boa tarde. Oi, Antônio. Boa tarde. Diga, querido. Oi. Estou ouvindo. É o seguinte, eu estou assistindo aqui o programa. Sim. Eu estou encostado desde 2005, eu tive um acidente de trabalho, só que o INSS mudou de acidente de trabalho para doença comum, auxílio-doença. Sim. Eu já estou 8 anos encostado, o INSS já correu 2 vezes, né? Eu passei 2 anos sem receber, agora que restabeleceu, e baixaram meu salário. Né? Mudaram, era uma sacanagem de acidente de trabalho para doença comum. Meu Deus do céu, Antônio. Acidente do trabalho é diferente, é tratado diferentemente na Previdência. Inclusive, o salário de benefício é integral e tudo. Agora, se transformaram em doença comum, em auxílio-doença comum, ele tem que ir para a justiça mesmo. Que dificuldade que você vê e ouve as pessoas que passaram por ali com algum tipo de acidente que marcou e tudo mais. E aí o cidadão, você vê que não está inapto, não está apto, ele ainda está inapto para o trabalho, mas eles dizem com a maior facilidade, vai trabalhar. Aí o que o patrão faz? Olha, se eu vou ter que te pagar o seu salário, você não está rendendo, e a Previdência diz que você não tem direito lá, eu te mando embora. Mas é o que o patrão faz. Exatamente. Isso é muito ingrato mesmo, é um sistema ingrato. Mas o INSS é uma máquina de dizer não. É verdade. Eles parece que fizeram um curso específico. Específico para dizer não. Diga não 582 mil vezes, né? Para você aprender a trabalhar aqui. Não. E não.
Mas isso realmente a justiça tem que corrigir. Se comprovar que era acidente do trabalho, que tem uma legislação própria... com laudos, né? Com laudos médicos. Tem que ser laudo médico de hospital público. Porque os peritos, os médicos peritos do INSS, eles estão treinados para dizer não mesmo. Também. Meu Deus do céu. Não, mas é lógico e evidente, né? Infelizmente. Está mais do que nunca, né? Como é que é o nome da telespectadora? Boa tarde. Alô? Oi, querida, diga. É Ieda. Oi, Ieda, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Olha, eu fui aposentada já tem uns anos, com 4 salários mínimos. Eu estou recebendo R$ 1.200. Um salário e meu marido foi aposentado com 7,5 salário mínimo e recebe 2.000 e pouco. Caramba, hein, 2 menina? salários e pouco. Agora o senhor vê. Eu tô com 76 e eu vivo vendendo roupa. Meu Deus do céu, trabalhando, né? Trabalhando, porque o ordenado não dá. Claro. E olha lá. Que injustiça. Meu Deus do céu. Como é que a gente faz? É o caso da vovozinha que eu vejo vendendo balinha ali no semáforo. Meu Deus do céu, gente. Pois é, a grande injustiça do sistema todo é exatamente esse. As pessoas vão tendo salário defasado, corroído, e o governo não reajusta. A tendência é que brevemente esteja ganhando um o salário mínimo, todo né? mundo vai ser nivelado por baixo, sabe? Isso então as pessoas vão para a justiça, tentam corrigir isso, mas é muito demorado, conseguem, né? É muito difícil. É onde esse PL 4434 criou uma alternativa para fazer essa correção. Mas se ele não entra na pauta de votação e se não tem a concordância de todos os deputados, isso nunca será corrigido. Então, é uma coisa que os aposentados têm que exigir. Os aposentados, os idosos têm que exigir dos atuais parlamentares, dos atuais candidatos. Tá certo. Oi, João, boa tarde. João Rodrigues. Ô Celso, boa tarde. Boa tarde. Meu amigo, eu vou te falar, eu te admiro muito. E sempre eu estou tentando ligar para tu, todo o teu programa que eu assisto. E, na verdade, agora eu vendo esses senhores aí, eu estou vendo, rapaz, eu estou tão satisfeito porque eles estão cuidando desse programa. Porque, na verdade, nós vivemos numa bola de engano. Acontece que, semana passada, você falou com o advogado aí a respeito das pessoas que se tivesse uma carta para cobrar o seu... o governo. Certo. Mas, Celso, é tão difícil porque eu tenho uma carta do governo Agnel Queiroz, vou falar logo o nome, que eu não tenho banda, você sabe. Certo. Mas depois que eu recebi essa carta, meu irmão, esses 4 anos eu venho tentando cobrar desse homem, mas não deixo eu falar com ele. E assim nós só falamos com esse povo agora nessa época. Agora você fala. Não existe quem saiba votar. Me desculpe os meus irmãos que estão aí com você. Tá certo. Porque é tanta promessa, é tanta mentira, tanto engano que nós, leigos, não damos conta de decifrar tanta coisa. O meu desejo, como velho, aposentado, era não votar em ninguém porque só tem promessa defendendo o Paulo Paim, que para mim seria o maior homem da República. Ele deveria ser o nosso candidato a presidente. Apesar de que eu não gosto do PT, mas gosto do Paulo Paim. Muito obrigado, meu irmão. Tenha uma boa sorte e uma boa resposta para o nosso programa. Tá bem, querido. O Paim é o grande calo do PT na Câmara. No Senado. No Senado, E daí, onde ele passar, né? Meu Deus do céu, com que veemência aquele homem bate de frente. Mas, João, vamos votar, porque nós vamos eliminar as pessoas ruins do parlamento. Vamos votar nos nomes novos, nas pessoas que têm um programa, que defendem essas causas dos idosos, dos aposentados, dos servidores públicos. Temos que votar sim. Nós sabemos que esse governo passou 4 anos impedindo essas votações. Então, é óbvio que nós não podemos votar nesses candidatos. Temos que votar em outros. A repetência dos mesmos. Isso é ruim. Tem alguns mesmos que realmente trabalham para essas pessoas, né?
o senhor disse não pode citar nomes, mas nós temos deputados paulistas, inclusive, nomes conhecidos, que têm o compromisso com o servidor, com o aposentado, que estão tentando essa questão da desaposentação, porque, veja, a pessoa se aposenta, o salário cai tanto que ele precisa voltar a trabalhar, mas se ele voltar a trabalhar, ele volta a contribuir sem direito a mais nada. Antigamente, no regime geral, a pessoa voltava a trabalhar e tinha um pecúlio. Quando ele parasse de trabalhar de novo e definitivamente, ele receberia aquele pecúlio de volta. Hoje acabou. Ele tem que contribuir sem mais nada também. Sem nada em troca. E faça ou faça. Pois é, ao passo que se ele nada desaposentasse, ele ia somar esse tempo para ter uma aposentadoria maior, mas o governo não quer. Está travando o máximo que ele pode, tudo. Né? Oi, Júlio, boa tarde. Está dizendo da Paraíba aí, né, amigo? Isso, da Paraíba. Diga, querido. Eu tinha processo na justiça, eu ganhei na justiça no trabalho, a diferença de salário. Eu contribuí com o INSS e a firma também. Eu recebi da justiça no trabalho meu dinheiro, né? Aí o INSS falou que eu não tinha direito, eu contribuí. Aí eu entrei no Juizado Especial Federal, a juíza me deu procedimento de ação. Entrei em 2009. Aí ele entrou com recurso e agora até agora eu não sei como é que eu vou fazer. Quando que eu vou receber essa diferença? Complicado, hein, Júlio? Meu Deus do céu. É recurso no INSS? É recurso junto ao INSS, né, mano, velho? Pois é, os recursos têm uma caminhada longa, sabe, para ser decidido, podemos complicar, né? porque vamos facilitar. Por quê? Até chegar no Conselho de Recursos, que é o teto máximo lá, a instância maior para se resolver essas coisas. Isso quando eles não mandam para o STJ, lento, né? Isso é muito lento, tanto na parte administrativa quanto na judiciária, tudo é muito lento. É o que emperra o país, é o que emperra os trabalhadores também, a vida dos trabalhadores. Ficam assim perdidas, né? Aí vem o idoso, o idoso tem que ter prioridade, mas é como eu estava falando antes, o idoso tem que ter prioridade, mas quando você chega numa instância qualquer dos tribunais, que você alega, né, como representante de classe, a gente diz, olha, mas esse processo tem muitos idosos, as pessoas estão morrendo. Aí os juízes, desembargadores dizem, olha, mas todos aqui são idosos, aquelas pilhas de processos imensos, que leva 10 anos, 15 anos, 20 anos para ser decidido. Isso é muito ruim, porque as pessoas morrem sem receber o seu direito. E quantos casos a gente está vendo disso, muitos, né? Muitos. Em todas as áreas. E na área administrativa também. Esses recursos que entram na Previdência, administrativamente, levam meses, anos para se resolver. Isso é muito ruim. Por isso que a gente fala que isso é um desrespeito com o trabalhador, um desrespeito com o cidadão, que muita coisa tem que mudar nesse país. Para que a gente haja um entendimento. Você já disse, por exemplo, aquela moça que estava falando conosco, que ela poderia procurar a Asaprev, né? Teve um caso, acho que do Antônio também, que ele falou, pode buscar. Todos esses casos contra... Vocês estão prontos a atender todas as pessoas e dar a explicação devida? Contra o INSS, eles serão acolhidos lá na Asaprev, na asaprevdf.org. Certo. Né? No caso específico de vocês lá, da Anfip, o servidor, como teve casos aí que ligaram de servidor, se ele quiser buscar e saber um pouquinho mais... Pode entrar na página da Anfip, www.anfip.org.br, e lá nós temos todas as informações dessas contribuições do servidor, de tudo. Nossa entidade é uma associação de servidores federais, mas nós temos também as estaduais, tem muitas entidades servidores espalhadas pelo Brasil inteiro que podem prestar todas essas informações. Até quando nós vamos ter que ficar com o tercinho na mão, se for católico, rezando, ou se for evangélico, como diz o outro, vai ficar, né, pedindo a Deus e olhando na Bíblia? Até quando nós vamos ter que ficar nessa, quase que mendigando, junto aos poderes, para que haja pelo menos um certo reconhecimento da força representativa do cidadão que trabalhou, que contribuiu, porque ele não está chegando de graça lá na frente. É verdade. Eu acredito muito numa coisa que nós estamos fazendo agora, que é essa união de servidores com a COBAP,
que é a representação dos aposentados e pensionistas do regime geral do INSS. São muita gente, milhões de pessoas que eu acho que nós temos que fazer o que o governo faz, unir nossas forças e trazer esse pessoal para votar, porque a única arma que nós temos agora é o voto. Né? E mostrar que o voto do idoso tem valor. Muitos países procuram os idosos nas épocas de eleição porque sabem que eles podem modificar uma eleição. Então, se o governo não respeita o idoso, não respeita o trabalhador, não respeita o servidor público, não dá uma resposta à altura, então nós temos que votar em outras pessoas que, teoricamente, vão fazer um trabalho melhor para essas pessoas. Você visita o Congresso Nacional praticamente todos os dias. Todos os dias. É uma romaria. É uma romaria ali. O parlamentar mais idoso está pensando nos iguais em termos de idade, não? Só para a gente arrematar de vez. Não, eu estou tentando dar um caminho das pedras para ver em quem eu vou votar, caramba. O parlamentar idoso, ele acha que é um deus, ele é inacessível, ele está muito acima de nós humanos. Agora, eu quero fazer uma divulgação, se você me permite. No dia 16/8, nós vamos fazer uma grande mobilização. O Instituto Mozap, a Anfip, as entidades todas do serviço público vão fazer uma grande mobilização no Rio de Janeiro, no dia 16/8, no Clube Municipal, começando às 10 horas, né, Margarida? Então já está marcado aqui para 1 ou 2 dias antes, você vai me dizer quando? Lá pelo dia 14, mais ou menos, nós fazemos um programa aqui, até porque você viu que a gente entra bem lá pelas bandas do Rio de Janeiro. Muito, não é mesmo? E lá é um nós local que tem muito com os aposentados. Tá bem? Muitos idosos lá. Né? No Rio e aí de a Janeiro. gente até avisa com um pouquinho mais de antecedência. Perfeito. Muito bom. Fiquei feliz em te conhecer. Muito obrigada. Você vai passar a ser sócia honorária do programa, tá bem? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. João, meu amigo. Muito obrigado, o João já é sócio mais do que honorário já. Tá bem? Muito obrigado por ter vindo, meu amigo. Muito obrigado, Celso. Muito brevemente farei parte da sua causa, né? Como aposentado. Se deixar eu chegar lá. Grande abraço. Já podia ter aposentado, viu? Mas aí com essa história de fator previdenciário, mandaram eu esperar o 6.5. Está chegando. Grande abraço.